Sabe, a gente sempre ouve essa discussão capitalismo ou socialismo. Mas para o economista Ludwig von Mises, essa não era só uma questão política. Era a escolha fundamental, a decisão que define como a sociedade inteira vai funcionar. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, por que ele pensava desse jeito. E para essa nossa análise, a gente vai se basear num livro chamado As Seis Lições. E o legal dele é que não é, sabe, um daqueles livros acadêmicos super complicados. Na verdade, são palestras que o Mises deu lá na Argentina em 1958. A ideia dele era justamente essa, levar o pensamento dele para todo mundo de um jeito fácil de entender. Por isso, é a fonte perfeita para a gente pegar a lógica dele sem se enrolar no economês. Ok, então, para a gente entender bem a linha de raciocínio do Mises, vamos dividir a conversa em quatro partes, seguindo a lógica dele. Primeiro, vamos ver o que ele diz sobre o capitalismo e essa ideia de que é o consumidor quem manda. Depois, a gente parte para o oposto, o socialismo, o tal do comando central. Na sequência, a gente entra no intervencionismo, que para ele era um caminho bem escorregadio. E, por fim, a inflação, que na visão dele era o resultado final de tudo isso. Então vamos lá. Começando pelo capitalismo. Para Mises, a gente costuma olhar para o lugar errado. O centro do sistema, segundo ele, não são os bilionários, não são as grandes empresas. É o consumidor. Ele enxergava o mercado como se fosse uma democracia, só que uma que acontece todo dia, a toda hora. Cada centavo que se gasta é como um voto, e são esses votos que decidem o que vai ser produzido e o que não vai. Olha, essa comparação aqui é simplesmente perfeita para sacar a ideia do Mises. Pensa só, de um lado você tem o poder antigo, o senhor feudal. Ele manda nos súditos dele, ponto final, o poder vem da força. Do outro lado, a gente tem o que ele chama de rei do chocolate, o grande industrial. O nome parece poderoso, né? Rei. Mas o poder dele é totalmente diferente. É frágil. Ele não manda, ele serve. O reino dele não foi conquistado na batalha, mas é conquistado todo santo dia, dependendo se os clientes aprovam ou não o produto dele. Se o pessoal parar de comprar o chocolate, o trono dele já era, desmorona. E é daí que vem aquela frase famosa que todo mundo conhece: o cliente tem sempre razão. Só que para Mises isso não era só um slogan de loja, sabe? Era a lei número 1 da produção para as massas. Ele dizia que as grandes indústrias só ficam grandes de verdade porque elas não vendem coisas de luxo para uma minoria. Elas vendem o que a maioria das pessoas precisa e quer. E o mais interessante é que isso cria um ciclo. Os próprios trabalhadores que fabricam os produtos se tornam os principais clientes. Faz todo sentido, né? E se alguém ainda duvidava, Mises trazia um dado que, para ele, era a prova final do sucesso do capitalismo. Olha esse número. A população do mundo é 10 vezes maior hoje do que era antes do capitalismo. E não só isso, né? Com um padrão de vida muito mais alto. Na cabeça dele, o simples fato de que bilhões de pessoas conseguem viver hoje no planeta, isso por si só já era a maior prova de que esse sistema funciona para sustentar a vida. Beleza, já vimos a visão dele sobre o capitalismo. Agora vamos virar completamente o jogo e olhar para o outro lado da moeda, o socialismo. Para Mises, era o exato oposto, como um espelho. Se no capitalismo quem manda é o consumidor, no socialismo é o comando central. Se de um lado tem a escolha individual, do outro, ela simplesmente deixa de existir. Tá, mas o que é socialismo na definição do Mises? É bem direto. É quando o governo tem controle total de tudo que produz coisas. Fábricas, fazendas, tudo. Toda a economia passa a ser guiada por um único plano, que vem de cima. Esse plano central substitui os milhões de planos que cada pessoa faria para sua própria vida, sabe? O que estudar, onde trabalhar, o que comprar. E para deixar essa ideia bem clara, Mises gostava de usar essa analogia militar. Ele lembrava que o próprio Karl Marx usou o termo exércitos industriais, e Lenin falava abertamente em organizar a indústria como se fosse o exército. E qual o resultado prático disso? Bom, num sistema assim, a carreira de uma pessoa não é uma escolha dela, é decidida por um decreto do governo. O cidadão comum vira uma espécie de soldado da economia que tem que seguir ordens, e com isso, vai embora a liberdade de cada um escolher o próprio caminho. Certo, então temos capitalismo de um lado, socialismo do outro. Mas e o meio termo? Não dá para misturar um pouco dos dois? É aí que a gente chega no terceiro ponto do Mises, o intervencionismo. Para ele, essa ideia de caminho do meio era furada. Ele via isso como um caminho escorregadio, sabe? Uma mistura instável que, no fim das contas, não se sustentaria. E a lógica do intervencionismo, segundo ele, quase sempre começa com a melhor das intenções. Imagina a cena. O governo olha e vê um problema.
Por exemplo, o preço do leite está muito alto, pesando no bolso das famílias. A solução parece simples, né? Vamos intervir para baixar esse preço. É uma medida para ajudar. À primeira vista, parece fazer todo sentido, não é mesmo? Só que aí, segundo Mises, é que começa um efeito dominó que ninguém esperava. Vamos por partes. Passo 1. O governo vai lá e define um preço máximo para o leite. Passo 2. O que acontece? Com o preço lá embaixo, artificialmente, todo mundo quer comprar mais leite. E, ao mesmo tempo, os produtores que têm custos mais altos simplesmente desistem de produzir. O resultado? Começa a faltar leite no mercado. Passo 3. Para resolver o problema que ele mesmo criou, o governo agora precisa controlar o preço das coisas que os produtores usam, tipo a ração do gado. E passo 4, adivinha só, agora começa a faltar ração. O ponto principal de Mises é exatamente esse. Cada intervenção cria um problema novo, que o governo tenta resolver com mais intervenção. E essa escada vai levando pouco a pouco na direção de um controle total da economia. E fica a pergunta, como é que o governo paga por todas essas intervenções que só vão crescendo? É aí que a gente chega no último ponto, e talvez o mais explosivo do argumento do Mises: a inflação. Para ele, a inflação não é só um probleminha, é um efeito colateral. É a ferramenta principal. E uma ferramenta que, no final da linha, leva à destruição total da moeda. E aqui tem um ponto que o Mises fazia questão de deixar bem claro. A gente costuma pensar que inflação é o preço das coisas subindo no supermercado, certo? Mas para ele, isso já é a consequência, é a febre. A inflação de verdade, a causa da doença, é o aumento da quantidade de dinheiro que o governo coloca em circulação. A lógica é simples. Se tem muito mais dinheiro correndo atrás do mesmo número de produtos, o que acontece com o preço desses produtos? Ele sobe. É inevitável. E para mostrar o estrago que isso pode fazer, Mises sempre lembrava de um exemplo histórico que é assustador. Olha só esse número. Em novembro de 1923, lá na Alemanha, para comprar um único dólar americano, era preciso 4 trilhões e 200 bilhões de marcos. Não é erro de digitação. É isso mesmo, trilhões. Esse, para ele, era o retrato do fim do jogo, o resultado de uma política de imprimir dinheiro sem controle, levada até o limite. Mas o que talvez seja ainda mais chocante é a rapidez com que tudo desabou. Pensa bem, em 1914, antes da guerra, a taxa era de uns 4 marcos por dólar. Uma moeda forte, estável. Aí pulamos para 1923. No começo do ano, a confiança do povo na moeda começou a sumir. Em novembro, poucos meses depois, a moeda já não valia mais nada, tinha virado pó. A poupança de uma vida, de uma geração inteira, evaporou. A destruição foi completa e foi muito, muito rápida. Sabe aquela frase famosa do economista John Maynard Keynes, que diz que, no longo prazo, todos estaremos mortos? Ela é muito usada para justificar políticas que resolvem o problema de hoje sem pensar muito no amanhã. O contraponto que o Mises faz, usando o exemplo da Alemanha, é um aviso bem sério. É como se ele dissesse, cuidado, porque esse tal de longo prazo pode chegar muito antes do que se imagina. Ele pode chegar de repente e destruir tudo em questão de meses. E tudo isso nos leva de volta para a grande questão que a lógica do Mises coloca na mesa. No fim das contas, parece que a sociedade tem uma escolha bem clara a fazer. Ou uma economia guiada pelas escolhas de milhões de consumidores todos os dias, ou uma economia guiada pelos comandos de um governo central. E a pergunta que fica no ar, depois de seguir todo o raciocínio dele, é: será que existe mesmo um caminho do meio que seja estável, que funcione de verdade no longo prazo?